Meditando um pouquinho hoje na palavra de Deus e falando de as ações, né, missionárias, a pregação do Evangelho, é o tema que nós estamos trabalhando neste mês, né? E eu escolhi um tema hoje para nós falarmos um pouquinho, que fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Esta é uma frase que a palavra de Deus traz dentro do Evangelho, que ela faz, né, trazendo aí algumas comparações, né? E eu, então, resolvi trabalhar um pouco esse tema. E olhando bem o panorama que nós estamos aí vivendo nesses últimos dias, a gente acompanha como que a evolução, o conhecimento de muitas doenças que têm surgido aí no nosso mundo e outras que ainda surgirão. E a gente começa então a perceber como que tem se evoluído o conhecimento. Deus tem abençoado homens que têm trabalhado nesta área e têm dado sabedoria. E eles têm buscado conhecimento. E muitas das vezes eles têm alcançado grandes vitórias nas lutas, nas batalhas sobre as enfermidades. É muito comum quando nós estamos sofrendo de uma dor ou de uma doença conhecida, nós vamos no médico. Nós vamos lá, marcamos a consulta, né? E vamos lá, sentamos na frente dele, e ele começa a fazer um questionamento, e a gente começa a falar. Dependendo da gravidade, você vai fazer alguns exames mais profundos, né, para que ele tenha certeza do que está acontecendo com você, comigo, né, com nós. E ele, então, mediante a esses resultados desses exames, é que ele vai passar um remédio que vai combater a enfermidade. Mas esse remédio só vai ter efeito se nós tomarmos. Não adianta nós ir lá e pegarmos o remédio, né? Pegar a receita, comprar o remédio, chegar em casa, deixar o remédio lá e não fazer o uso dele. O que vai acontecer? Não vai demorar muito, a gente volta lá com os mesmos sintomas. E ele vai perguntar para você: mas você tomou o remédio como eu te falei? E aí? Aí a coisa pega, né? Que se você não tomou, ele vai te dar uma torcidinha de orelha, né? Vai dar uma boa chamada em você para te despertar. E talvez ele vai falar até coisas que ele não falou da primeira consulta para você tomar jeito, ir lá e tomar o remédio para você se recuperar da sua enfermidade. Isso é assim, né, irmãos? Na saúde, com saúde, é assim. Isso nós estamos falando, né, dos nossos corpos, das nossas enfermidades. Material. Mas tem uma que jamais a medicina desta terra vai poder resolver. Que é a cura espiritual. Essa não. Sabe por quê? Porque essa aí nós não encontramos lá nos consultórios médicos, né? Os doutores, por mais que eles estudem, que têm essa capacidade, não foi dado para eles essa autoridade. Mas essa autoridade, só quem nós podemos encontrar é só no grande mestre, no grande médico superior de todas as coisas, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que é a nossa cura, que é as nossas enfermidades espirituais. Só Ele tem o antídoto. É só Ele que tem um remédio certo para nossas dores. As lutas, dificuldades, né? A nossa doença espiritual. E olhando para a palavra de Deus,
Irmãos, é assim, parece que não. Mas a palavra de Deus, ela trabalha só com dois pensamentos. Ou você aceita, ou não aceita. Então, para cada decisão que nós tomarmos, tem uma consequência. E ela se estende para tanto nessa vida aqui, como numa vida futura. E a gente só vai aprender isso, só vai ouvir, quando nós olhamos para a palavra de Deus. Jesus foi bem enfático. Jesus nunca disse assim: olha, meu filho. Quando ele falava para os fariseus, quando ele falava para os judeus, para os escribas, né? Jesus falava assim: ó, se vocês fizerem isso, tudo bem, se vocês não fizerem. Não, Jesus era enfático, irmãos. Jesus era 100%. Ele diz assim, em certa ocasião, em Marcos 16:16. E diz assim o texto: quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Irmãos, irmãs, com o evangelho não se brinca. Não tem meio termo. Não tem não tem como fazer ali um arranjo para dizer assim, não, mas parece que é assim, não. Ou é, ou não é. Ou aceita, ou não aceita. E aí Jesus dizendo assim, que quem crer, ou já começa a vir uma frase aí, quem crê, estava colocado sobre os ombros da igreja, para que, dos apóstolos, da igreja primitiva, da igreja atuais, que nós proclamássemos o evangelho. Jesus disse, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Foi Jesus que mandou, isso é uma ordem imperativa, ele está ordenando, vá, vocês falam. Pregai o evangelho. E eu quero dizer para você que muitas vezes pregar o evangelho não é só você pegar uma Bíblia e lá e você falar com a pessoa. Irmãos, a gente pode pregar o evangelho mesmo sem abrir os nossos lábios. Com os nossos testemunhos. Com as nossas ações. Com o nosso jeito de ser, de andar no meio dessa sociedade que anda corrompida. Eles podem ver em nós um bom exemplo. Que nós somos diferentes. E se fôssemos aqui abrir um parênteses para a participação da igreja, eu tenho certeza que em muitas ocasiões você já foi visto, as pessoas viram algo diferente em você. Afinal de contas, não é só comigo que isso acontece. Porque nós servimos um mesmo reino, um mesmo Deus. Nós temos um mesmo propósito. Só que ele diz que quem crer, ora, se ele diz quem crer, pode ser que alguém não iria aceitar esse evangelho. O evangelho quer dizer boas novas, as boas novas de Cristo. É aquilo que nós deveríamos anunciar. E ele diz, quem crer, primeiro passo, crer, segundo, batizar, e será, num tempo futuro, salvo. Agora vem a segunda parte. Quem, porém, não crer, será condenado. Irmãos, o evangelho é isso aí, ó. O evangelho não tem meio termo, não tem como depois, né? Ainda que alguém demore um pouquinho, mas que procure fazer a sua decisão. Porque pode ser que o Senhor dos Senhores, médico dos médicos, chegue, venha, e aí não tem mais tempo de tomar o remédio. Não tem mais o tempo de fazer o conserto. Por quê? Porque pode ser que amanhã fecha a porta da graça, eu não sei. E se já fechou, já cotou o número dos salvos? Não sei, mas nós não sabemos. Mas enquanto isso não acontecer, nós deveríamos continuar
pregando esse evangelho. Mas muitos não criam e não iam crer. E essa frase, quem crer e for batizado será salvo, sabe o que ela é, irmãos? Ela é uma passagem bíblica que está especificamente no livro de Marcos, que declara a salvação para aqueles que creem em Jesus e são batizados. Enquanto a incredulidade leva à condenação. E aí vem o segundo passo, que o batismo é a manifestação pública de fé e do arrependimento. Então foi isso que Jesus quis dizer. E ele não achou meias palavras, ele foi enfático, ele foi direto, né? Ele falou isso exatamente. Mas muitos, né, a gente começa a entender assim, pode dizer assim, mas eu não ouvi o evangelho. Irmãos, mas no Brasil nós temos uma liberdade total de ouvir o evangelho de todas as formas. É na televisão, é através do celular. Muitos aí usam programas especiais aí para alcançar pessoas. Muito. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se tiver alguém no Brasil que não ouviu o evangelho, é um número muito, muito baixo. Mas eu quero, no meu conhecimento, eu acredito que no demais todos já ouviram falar. Mas ouvir falar é uma coisa e aceitar a viver uma vida de obediência é outra coisa. Aí pensa assim, mas se por acaso não ouvir? A palavra de Deus diz que tem um hino, no hino 427, se não me falha a memória, lá fala o hino assim, o som do evangelho. Aí o hino começa a dizer assim, que o som do evangelho já se fez ouvir aqui. Aonde? Aqui, aí fora. Todos os lugares aqui do Brasil, em muitos países, o som do evangelho já chegou. E onde ele chegou, quem aceitou a Jesus, quem aceitou esse evangelho, ele teve a oportunidade de ser passado pela transformação, pela renovação. E agora ele teve a sua vida transformada, livre, né? Aquela vida antiga passou. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 139, ele vem trabalhando esta questão quando ele diz assim, que não tem para onde fugir da presença de Deus. Nessa terra, não. Por menor que seja, por mais simples que seja um ser humano, ele não tem escapatória. Porque o Senhor todos vê, o Senhor todos conhece. Mesmo que seja um grão de areia, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. É por isso que o salmista Davi, nesse Salmo 139, ele vem trabalhando essa questão de uma forma maravilhosa. Onde ele diz assim que, Senhor, tu me sondas e me conheces. Irmãos, quem somos nós? Numa multidão, num vasto como esse, que nós temos num mundo tão grande como esse, mas de lá do céu o Senhor olha para você, irmãos. Ele olha você, ele conta para você. Ele te conhece. Ele sonda os teus passos, ele sabe onde você vai. Ele conhece o teu pensamento. Afinal de contas, nós estamos falando de um Deus onisciente e um Deus onipresente. Ele conhece o que está dentro da sua mente e é um Deus onipotente que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse Deus é extraordinário, irmãos. Esse Deus é tremendo. Então não tem como sair o salmista Davi dizendo assim que tu sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Irmãos, nós estamos falando de uma forma singular aqui.
É você e Deus, eu e Deus. Ele conhece os meus passos, assim como conhece os seus. Ele conhece os seus pensamentos. Mesmo que de longe ele está, ele vê, ele sonda os teus pensamentos. E aí diz, ainda a palavra não chegou na minha língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Às vezes nós temos que ter, né, esse privilégio de conversar com Deus. E esse Deus, não existe outro Deus capaz de fazer isso. O adversário, ele conhece você. Sabe também. Só que esse poder de saber o que está na tua mente, no teu coração, não foi dado para ele, porque isso é poder de Deus. Só Deus conhece. Quando você então venha, antes de você passar uma palavra, ele sabe o que você vai falar. Me cercas por trás, por diante, e põe a mão sobre, põe sobre mim a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E aí ele pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. E se faço a minha cama lá no mais profundo abismo, lá também tu estás. E é maravilhoso quando a gente entende essa questão. Então, quando a gente entende a onisciência e a onipotência de Deus, irmãos, nós vamos ver que não tem escapatória. Não tem para onde fugir desse Deus. Ele está em todos os lugares. Então é maravilhoso quando a gente reconhece isso. Mas para a gente reconhecer isto, a gente precisa crer. É a primeira parte do verso do 16. Quem crer? Nós cremos. Por isso nós temos este conhecimento de que Deus está ao nosso lado. Mas se porventura alguém não aceitar, o que vai acontecer com aquele que não aceitar as boas novas do Evangelho? Lá em Atos 10, capítulo 14, 15, tem algo muito interessante, né? Que eu não vou ler o texto para nós adiantarmos aqui um pouco. Aí Jesus enviou os discípulos para eles lá pregar o Evangelho. E acontecia que quando eles entravam numa casa ou numa cidade que eles não aceitavam o Evangelho, e muitos não aceitaram, irmãos. A gente começa a observar a Sagrada Escritura, muitos não aceitaram o Evangelho. Nem os judeus, a maioria dos judeus daquela época, eles não quiseram aceitar o Evangelho. Tinha lá os escribas, tinha os fariseus, eles queriam ver Jesus morto, mas não queriam ouvir o que Jesus queria falar para eles. Não aceitavam, era um coração duro, coração muito difícil. Estavam obstinados naquilo que creram e não aceitaram o Evangelho. Então Jesus disse para os discípulos, quando eles não ouviram o Evangelho e não quiseram ouvir, não quiseram aceitar, não era para entrar em questão com eles. Era simplesmente para sair de fora e bater até o pó da sua roupa, o pó das sandálias, era para deixar tudo para lá. E o que queria dizer com isso? Isso queria dizer que era um sinal que a pessoa que rejeitou a mensagem se responsabilizaria pela sua decisão. E não era um ato de um ódio pessoal. Então era isso que significava o bater do pó. Que aquela pessoa, então, ela já tomou a sua decisão. Né? Ela tomou a sua decisão pessoal e não era para eles entrar em questão, nem entrar em discussão, porque não ia. Né? Então Jesus era um ato que tinha, naquele período,
de bater o pó. Era talvez uma questão de cultura. Hoje nós não fazemos isto, né? Mas o importante é que as pessoas que não aceitam o evangelho, né? Então quem vai perder o quê? Alguma coisa eles vão perder. Eles vão deixar de viver uma vida em comunhão com Deus. E Malaquias, ele trabalha um texto bastante interessante, ali no verso, né? Ainda nos versos 4, capítulo 4, e alguns versos a gente começa a entender, no capítulo 4, que diz assim: E pois eis que vem o dia em que arde como fornalha, e todos os soberbos, e todos os que cometeram perversidade, serão como restolho. No dia que vem, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, a sorte do ímpio, a sorte daquilo que não quer dar crédito ao Evangelho, será a destruição. É por isso que Jesus fala em Marcos 16, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E essa é a condenação eterna que está previsto para as pessoas que não derem crédito ao Evangelho. Aí diz assim: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saireis como bezerro solto da estrebaria. Pisarei os perversos, porque farão cinzas debaixo das vossas plantas, dos vossos pés. Naquele dia preparei o caminho, diz o Senhor dos Exércitos. Então, está aí, né, a paga daquele que não quer, não dá crédito, não obedece, né? Então, o Evangelho trabalha dessas duas linhas: ou aceita ou não aceita. Aí a gente pensa assim, mas será que esse é um pensamento de agora? Não, irmãos, não é. Quando a gente dá uma olhadinha lá em Jonas, né? Lá em Jonas, a partir do versículo 1, do primeiro capítulo de Jonas, a gente tem lá algo muito interessante. Quando ele vem trazendo um alerta, assim, nós não vamos ler esse texto todo, porque não se faz necessário, né? Mas o capítulo diz, lá de Jonas, capítulo 1, que Jonas era filho de Amitai. Esse Amitai era um profeta. Então Jonas já vinha dessa linhagem profética. E então Deus disse para Jonas: olha, eu tenho uma missão para você. Você vai lá na cidade de Nínive, e vai lá e prega contra ela, e que se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. E Jonas, né, ele poderia muito bem, ele poderia ficar feliz, né, porque Deus tinha uma missão para ele ir lá, né? Mas Jonas não fez isso. Quando Jonas percebeu e disse: eu vou ter que ir para Nínive. Ele não olhou para Deus, ele não ouviu a palavra de Deus, mas ele viu as coisas que lá tinham. Quem eram os nínives? O Nínive era uma das maiores cidades de Samaria, dos assírios, né? Dos assírios. Tinha lá 120 mil pessoas que precisavam de... Deus queria fazer algo na vida, uma transformação na vida deles, mas alguém precisava ir lá pregar. E quando Jonas recebeu essa missão de ir lá, então quando ele olhou aquela dificuldade, mas é um povo duro, Senhor. É um povo que mata as pessoas, é um povo idólatra, é um povo sanguinário. E eu vou lá, não. Sabe o que eu vou fazer? Ele fez, né? Foi lá para Jope, comprou uma passagem e foi para Tarsis. Por quê? Porque naquele período havia uma crença assim, que ali era a cidade do Deus, né? Onde ele estava.
E que se ele tão somente se distanciasse de Deus, Deus, né, ia esquecer ele e ele ia fugir, ia lá para Tarsis. O que vale hoje pela história era a Espanha. Então era para lá que... Mas Deus não mandou ele para lá, Deus mandou ele para Nínive. E o que aconteceu? Ele embarcou no navio, e lá numa altura, o Deus do céu que vê todas as coisas, o Deus onipotente que está em todos os lugares, para ele não há limite do seu poder. Ele, lá no meio do mar, ele lançou um vento forte, e diz o texto que as ondas batiam no navio, que ele se torcia, ia para se arrebentar. E os marinheiros, quando viram aquilo, então disseram, mas porventura, o que nós fizemos, né? Então começa a questionar. E onde estava Jonas? Lá embaixo, no porão, dormindo. Aí vão lá, acorda Jonas, né, levanta. Aí Jonas diz assim, que ele tinha recebido uma missão, mas aquele mal que estava acontecendo ali, ele era o responsável. Então, lançaram sorte. Quem era? Saiu sobre Jonas. Então você vai ser lançado no mar. E lançaram no mar. E diz que Deus tomou providência naquele momento, então preparou um grande peixe, veio e tragou a Jonas. Você se lembra que eu disse para você que o Salmo 139 diz que se subir ao céu, lá tu estás. E se eu descer às partes mais baixas da terra, lá tu também estás. E Jonas foi, e o peixe pegou, desceu às partes mais profundas do mar. E de lá, Jonas orou para o Senhor. Depois ele dá testemunho que ele diz que de lá das profundezas do inferno, eu orei, eu clamei ao Senhor meu Deus, e de lá ele me ouviu. Irmãos, então, a gente vê a capacidade extraordinária desse nosso Deus. E ele foi. E diz o texto que o peixe foi, lançou ele na praia, e depois ele teve que caminhar mais um pouquinho, né? Diz o texto que ele caminhou 3 dias e 3 noites até chegar em Nínive. Irmãos, a gente começa a olhar assim, os questionamentos, né? Quando Deus tem um projeto de fazer alguma coisa, Ele faz, irmãos. Não adianta o homem querer, porque não existe escapatória. Quando Deus quer realizar uma obra, Ele vai fazer de tudo para que seja cumprida aquela obra. Então, diz o texto que ele foi lá em Nínive e ele pregou. E ele disse para os ninivitas, vai, prega a grande cidade e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi, segundo a palavra do Senhor. E diz o texto que, quando eles ouviram, eles creram. Irmãos, um povo terrível, um povo que outrora já havia levado parte de Israel, a parte do norte de Israel, levou para escravo lá na Síria, ficou como escravo. Era um povo que Jonas falou assim, não, aquele lá não. Aquele povo lá, ó. Mas eu sei que tu és um Deus amoroso, tu és um Deus capaz de perdoar, e que eu sei que Deus no ser não vai fazer isso aí. E ele foi lá. Então, quando ele pregou isso aí, chegou notícia no rei, então houve essa notícia. Então, o que houve? Que era para todo o povo se preparar, era para se consagrar, o povo era para entrar em jejum e se consagrar, sentar em cinzas, vestir pano de saco, enfim, era para eles fazerem um momento de adoração a Deus através do seu jejum. E diz que se jejuou todas as pessoas e até os animais daquela terra. E Deus viu a sinceridade deles. E Deus poupou a cidade.
Jonas era para ter ficado feliz, né? Jonas era para ter levantado a sua mão e dizer: ô Senhor, glória seja dada a ti, porque tu és o Deus poderoso. É um Deus que transforma, é um Deus que salva. É um Deus que salva um, salva dois, salva multidões se tu quiseres, porque tu és poderoso para isso. Não, Jonas falou assim, ficou triste, ficou aborrecido. Mas por causa dessa incredulidade de Jonas, ele pagou o preço. Aí diz que ele foi lá para o deserto e ficou lá, construiu lá uma cabana com folha e lá ficou. E de repente veio um vento forte e Deus estava provando Jonas, ó, eu vou mostrar para você que é assim que tem que fazer. E Jonas sentiu muita dor de cabeça, ficou tonto. E numa noite foi lá, nasceu uma sementeira e no outro dia amanheceu uma árvore. E diz que Jonas lá, sentado lá, só olhando de longe aquela cidade e lamentando. Olha aí, ó. Eu não falei eu falei que era para destruir, ó. Olha, tá aí, veio, salvou esse povo. Olha, Deus aceitou. Olha que Deus, o que vai fazer? Tinha que destruir esse povo, porque eles perseguiram lá a região do norte de Israel e foram lá. E olha aí agora. Eu venho aqui, prego, eles aceitam a mensagem e agora Deus poupa a vida desse povo. Irmão, sabe? E aí Deus então levanta, né? Vai lá um bichinho, fere a raiz daquela árvore e de repente seca tudo. Aí Jonas ficou mais nervoso ainda. Aí Deus falou assim: olha, você valoriza mais este pé de planta que você não plantou, você não regou, e ele nasceu de uma noite para o outro dia, e no outro dia ele morreu, e você não fez nada. E você valoriza mais esse pé de árvore do que 120 mil pessoas daquela cidade. Aí a gente começa a encontrar que Deus estava querendo dar uma lição para o profeta Jonas, que é muito mais importante, né? É muito mais importante a gente crer, a gente procurar cumprir aquilo que Deus determinou, porque se nós, aquelas pessoas, elas não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Isso foi o que Deus falou para Jonas. E você não vê isso? É razoável a sua ira por causa dessa planta? É razoável a sua ira por causa desse calor que você sofreu? Aí ele diz assim: tem compaixão da planta que não custou nada para que fizesse crescer. Né? E eu não hei de ter compaixão de uma grande cidade como Nínive? Aí pensa assim: mas quem era Nínive? Jonas era de um país. Nínive era outro país. E Deus queria provar para Jonas que Deus não quer salvar apenas uma ou duas pessoas, mas Deus quer salvar nações, curando seus pecados, transformando pessoas, porque no reino celestial tem lugar para todo mundo. Todos quanto amarem ao Senhor, todos quanto aceitarem e derem crédito à sua palavra, um dia haverão de herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, está aí, né? Encerrando por aqui esta mensagem de hoje, né? Que Deus venha nos abençoar, que possamos nós a cada dia valorizarmos aquilo que nós recebemos, cuidar daquilo que nós temos em nossas mãos e assim glorificar a Deus todos os dias com a nossa vida. Valorizar a Deus com a mensagem gloriosa que um dia alcançou e a chegou até nós. Então, que Deus venha nos abençoar nesta noite e que possamos ficar com esta reflexão e que Deus venha a cada dia fazer acrescentar o número de salvos
para o seu reino celestial. Então vale a pena. Aquele que não aceita, não vai ter escapatória. Mas para aqueles que adoraram, aqueles que aceitaram o Senhor, com certeza, herdarão a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus os abençoe e que Deus dê uma semana, uma noite maravilhosa na vida dos nossos irmãos. Amém. Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Ouvimos a mensagem. Nesse momento, quero convidar os irmãos para junto nós orarmos.